Um homem foi amarrado a um poste, publicamente, na frente de centenas de pessoas. Todos esperavam vê-lo implorar por misericórdia. Mas o que saiu de sua boca naquele dia foi tão poderoso que mudou o destino de uma nação inteira. Essa é uma história real sobre um homem chamado Josia. Um escravo que se tornou uma lenda. Um momento que ninguém que estava presente jamais esqueceu. Você vai descobrir como as palavras podem ser mais fortes que correntes. Como a verdade pode destruir sistemas de opressão. E como um homem sozinho desafiou tudo. Mas antes, me conta, de que cidade você está assistindo? Deixa aí nos comentários. E se inscreva no canal agora, porque essa história vai arrepiar você do início ao fim. Vamos lá! O sol de agosto de 1852 batia impiedosamente sobre a praça central de Richmond, Virgínia. Era dia de mercado, e centenas de pessoas, comerciantes, fazendeiros, mulheres com suas cestas, crianças correndo entre as barracas, enchiam o espaço com o burburinho típico de uma manhã movimentada. Mas hoje não era um dia comum. Hoje era dia de justiça pública, como chamavam. Um dia em que a ordem seria restaurada através do exemplo brutal. No centro da praça, um poste de madeira se erguia, não era ornamental, não tinha qualquer beleza. Era funcional, construído com o único propósito de servir como instrumento de punição. E amarrado a esse poste, com cordas que cortavam sua pele, estava um homem. Seu nome era Josia, e ele tinha 38 anos de idade. Era alto, com ombros largos que mostravam décadas de trabalho pesado. Suas costas já carregavam as cicatrizes de chicoteamentos anteriores, marcas que contavam uma história de resistência que seu corpo nunca esqueceria. O crime de Josia? Ele havia ensinado outros escravizados a ler. Não apenas um ou dois, havia ensinado dezenas. Durante 3 anos, em segredo, nas profundezas da noite, em celeiros escondidos e cabanas isoladas, Josia havia operado uma escola clandestina. Ele próprio havia aprendido a ler aos 15 anos, quando o filho de seu antigo proprietário, um garoto rebelde e idealista, havia decidido que era injusto manter pessoas na ignorância. Aquele garoto havia pago caro por sua compaixão, havia sido deserdado por seu pai, mas o presente que deixou para Josia era inestimável. Agora, 23 anos depois, Josia estava prestes a pagar o preço por ter passado esse presente adiante. O xerife local, um homem corpulento chamado Thomas Barret, estava em pé ao lado do poste com um chicote de couro trançado em suas mãos. A sentença era clara: 50 chicotadas, executadas publicamente, para servir como exemplo a qualquer outro que pensasse em desafiar as leis que mantinham os escravizados na ignorância. Porque homens e mulheres educados eram perigosos. Homens e mulheres educados faziam perguntas. Homens e mulheres educados se organizavam. Homens e mulheres educados lembravam-se de que eram humanos. O proprietário de Josia, um homem chamado Coronel James Rutherford, que possuía uma das maiores plantações de tabaco da Virgínia, estava presente, observando de uma varanda elevada com outros membros da elite local. Seu rosto estava sem expressão, mas seus olhos revelavam algo mais complexo. Talvez arrependimento, talvez apenas o cálculo frio de um homem que estava prestes a perder uma propriedade valiosa. Porque depois de 50 chicotadas, Josia provavelmente não seria mais capaz de trabalhar nos campos. Ele seria, na melhor das hipóteses, permanentemente incapacitado. Na pior, estaria morto. A multidão estava inquieta, aguardando. Algumas pessoas tinham vindo por curiosidade mórbida. Outras por dever cívico. Acreditavam genuinamente que estavam defendendo a ordem social. E outras ainda tinham vindo porque eram forçadas. Todos os escravizados da área haviam sido ordenados a comparecer, para que pudessem testemunhar o destino daqueles que desafiavam o sistema. Era terrorismo pedagógico, projetado para quebrar espíritos antes mesmo de quebrar corpos. O xerife Barret limpou a garganta e começou a ler a sentença em voz alta. Josia, propriedade do coronel James Rutherford, foi encontrado culpado de ensinar leitura e escrita a outros escravos, violando as leis do estado da Virgínia e colocando em risco a ordem pública. A sentença é 50 chicotadas, a serem executadas imediatamente.
Ele fez uma pausa, olhando para Josia. Você tem algo a dizer antes que a sentença seja cumprida? Era uma formalidade. Ninguém esperava que Josia dissesse nada. A maioria dos condenados simplesmente baixava a cabeça e aceitava seu destino em silêncio. Mas Josia não era a maioria. Ele levantou a cabeça, e seus olhos, escuros, profundos, queimando com uma intensidade que fazia as pessoas desviarem o olhar, varreram a multidão. E então, ele começou a falar. A voz de Josia era profunda e clara, projetando-se sobre a praça com uma autoridade que não deveria pertencer a um homem amarrado e prestes a ser torturado. Não era uma voz de súplica. Não era uma voz de medo. Era uma voz de absoluta convicção. Vocês me amarraram a este poste, começou ele, porque ensinei meu povo a ler. Vocês dizem que é crime. Vocês dizem que é perigoso. E vocês estão certos, é perigoso. Mas não da forma que pensam. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. A multidão, que havia estado barulhenta e inquieta, começou a se acalmar. As pessoas se inclinaram para a frente, ouvindo apesar de si mesmas. O que é perigoso, continuou Josia, não é que homens negros possam ler as palavras de Shakespeare ou da Bíblia. O que é perigoso é que, uma vez que possamos ler, vemos as mentiras pelas quais vocês vivem. Vocês nos dizem que somos inferiores, que Deus nos fez para servir, que nascemos para ser propriedade. Mas quando lemos os mesmos livros que vocês leem, quando estudamos as mesmas palavras, descobrimos a verdade, que não há nada em nós que seja inferior. Que a única diferença entre vocês e nós é que vocês nasceram com poder e nós nascemos sob o poder de vocês. Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas pareciam chocadas. Outras, irritadas. Mas muitas, especialmente os escravizados que haviam sido forçados a comparecer, tinham lágrimas nos olhos. Porque Josia estava dizendo em voz alta o que todos eles haviam pensado em silêncio por todas suas vidas. Vocês me chicotearão hoje, disse Josia, sua voz ganhando força. Vocês rasgarão minha carne. Vocês me deixarão sangrando neste poste como um aviso para outros. Mas não podem chicotear o conhecimento para fora da minha mente. Não podem rasgar as palavras que aprendi. Não podem sangrar a verdade que descobri. E todos aqueles que ensinei, todos aqueles que agora sabem ler, que agora sabem pensar, que agora sabem questionar, vocês não podem desfazer isso. O conhecimento, uma vez dado, não pode ser retirado. O coronel Rutherford se inclinou sobre a varanda, seu rosto vermelho de raiva. Silenciem esse homem, gritou ele. Chicoteiem-no agora. Mas o xerife Barret estava paralisado, o chicote pendurado frouxo em sua mão. Havia algo hipnótico na presença de Josia, algo que tornava impossível simplesmente atacá-lo enquanto ainda estava falando. Vocês construíram um mundo, continuou Josia, baseado na ideia de que alguns homens podem possuir outros. Que alguns seres humanos podem ser comprados e vendidos como gado. Que pais podem ser separados de filhos, esposas de maridos, irmãos de irmãs. E vocês justificam isso com a Bíblia, com a ciência, com a lei. Mas no fundo de seus corações, e eu sei que vocês têm corações, por mais enterrados que estejam sob camadas de ganância e medo, vocês sabem que é errado. Vocês sabem que este sistema está construído sobre areia, e que quando a maré da história vier, ele será varrido. Uma mulher na multidão, uma senhora idosa vestida de preto, claramente de uma família rica, cobriu sua boca com a mão, seus olhos arregalados. Um jovem homem branco, talvez com 20 anos, olhou para o chão, incapaz de enfrentar o olhar de Josia. E entre os escravizados forçados a assistir, havia um movimento sutil. Ombros que se endireitavam, cabeças que se erguiam, olhos que começavam a brilhar com algo que havia estado adormecido por muito tempo. Então vão em frente, disse Josia, sua voz agora quase suave, quase gentil. Façam o que vieram fazer. Mas saibam isto, cada chicotada que vocês derem, cada gota de sangue que tirarem de mim, será um testemunho contra vocês. Será uma prova, para seus filhos e netos, de que este sistema só podia sobreviver através da violência.
Que vocês não tinham argumentos, apenas chicotes. Não tinham razão, apenas força bruta. E a história, meus amigos, não é gentil com aqueles que usam a força contra a verdade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo as crianças haviam parado de correr. Até mesmo os cães haviam parado de latir. Era como se o próprio tempo tivesse se congelado, esperando para ver o que aconteceria a seguir. O xerife Barré finalmente se moveu, como se acordasse de um transe. Ele ergueu o chicote, e com um movimento praticado, o trouxe para baixo nas costas de Josia. O estalo ecoou pela praça como um tiro. A pele de Josia se abriu, e o sangue começou a fluir, manchando sua camisa rasgada. Mas Josia não gritou. Ele apenas fechou os olhos por um momento, respirando fundo. O segundo golpe veio. E o terceiro. E o quarto. A cada chicotada, a multidão ficava mais inquieta. Algumas pessoas viraram o rosto, incapazes de assistir. Outras começaram a chorar silenciosamente. E os escravizados, aqueles que haviam sido forçados a comparecer como lição, estavam vendo algo completamente diferente do que seus senhores haviam pretendido. Não estavam vendo um homem sendo quebrado. Estavam vendo um homem se recusando a ser quebrado. Após a 10ª chicotada, Josia abriu os olhos novamente e olhou diretamente para o grupo de escravizados que estava sendo forçado a assistir. E ele falou novamente, sua voz surpreendentemente forte apesar da dor que devia estar sentindo. Não esqueçam, disse ele, cada palavra custando-lhe enormemente. Não esqueçam quem vocês são. Não esqueçam o que vale a pena. Eles podem tirar nossos corpos, mas não podem tirar nossas mentes. Eles podem nos acorrentar, mas não podem acorrentar nossos pensamentos. Eles podem nos vender, mas não podem vender nossa dignidade. Porque essas coisas, nossa humanidade, nossa capacidade de amar, nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de sonhar, essas coisas não são propriedade. Essas coisas são dadas por Deus e não podem ser tiradas pelo homem. O xerife Barré estava suando profusamente agora, não apenas pelo esforço físico, mas pelo peso emocional do que estava fazendo. Ele havia chicoteado homens antes, era parte de seu trabalho, mas nunca tinha chicoteado alguém que se recusava a ser vitimizado pelo ato. A 15ª chicotada. A 20ª. O sangue de Josia agora cobria suas costas inteiras, encharcando suas calças, pingando no chão de pedra da praça. Uma jovem escravizada na multidão, não podia ter mais de 16 anos, começou a cantar. Era uma canção baixa, sussurrada, mas inconfundível. Uma canção que os escravizados cantavam nos campos, uma canção sobre libertação e esperança. Outra voz se juntou a ela. E então outra. E outra. Dentro de momentos, dezenas de vozes estavam cantando, criando uma harmonia que flutuava sobre a praça como uma oração coletiva. O coronel Rutherford gritou: silenciem essas pessoas. Parem com esse canto imediatamente. Mas seus capatazes olharam nervosamente para a multidão crescente de escravizados e perceberam que simplesmente não tinham números suficientes para impor silêncio. Havia talvez 50 pessoas brancas na praça, incluindo o xerife e seus deputados. Mas havia mais de 200 pessoas negras, e pela primeira vez em suas vidas, muitas delas estavam experimentando algo extraordinário: solidariedade coletiva no desafio público. A 25ª chicotada. Josia estava começando a vacilar agora, seu corpo começando a ceder ao trauma. Mas mesmo assim, ele continuava falando, suas palavras entrecortadas pela dor mas ainda claras. Vocês pensam que isto me derrota, ele ofegou. Mas cada momento que continuo em pé, cada momento que me recuso a implorar, é uma vitória. Porque vocês precisam que eu seja quebrado. Vocês precisam que eu aceite que sou menos que humano. E eu, nunca aceitarei isso. A praça estava agora claramente dividida em dois grupos distintos. De um lado, os brancos, alguns horrorizados pelo que estavam testemunhando, outros endurecendo seus corações e insistindo que a justiça devia ser servida, independentemente de quão desconfortável fosse. Do outro lado,
Os escravizados, unidos em seu canto, em suas lágrimas, em sua recusa silenciosa de aceitar que o que estava acontecendo era justo ou necessário. Entre os brancos, havia debate sussurrado. Um pastor metodista chamado Reverendo Samuel Williams estava visivelmente perturbado. Ele havia pregado sermões justificando a escravidão baseado em certas interpretações bíblicas, mas agora, vendo um homem sendo torturado por ensinar outros a ler a Bíblia, inclusive, ele estava confrontando a contradição em sua própria teologia. Uma mulher jovem chamada Elizabeth Montgomery, filha de um rico comerciante, estava chorando abertamente. Ela havia crescido com escravizados domésticos, havia sido criada por uma mulher negra que a amava como se fosse sua própria filha, e agora estava vendo claramente a violência sobre a qual seu mundo confortável estava construído. Algo estava quebrando dentro dela, não apenas seu conforto, mas toda sua visão de mundo. Mas havia outros que estavam ficando cada vez mais raivosos. Um grupo de jovens homens, filhos de fazendeiros, criados acreditando na superioridade racial como um fato natural, estavam ficando agitados pela recusa de Josias em se submeter, pela reação solidária dos outros escravizados. Um deles, um rapaz de cabelos ruivos chamado Marcus Whitfield, gritou: "Matem-no agora. Ele está incitando rebelião." Isto é exatamente o perigo sobre o qual fomos avisados. A 30ª chicotada. A 35ª. Josias estava mal conseguindo ficar consciente agora. Seu corpo estava tremendo, e ele havia parado de falar, simplesmente porque não tinha mais força. Mas seus olhos permaneciam abertos, focalizados em algum ponto distante, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Um homem branco, um comerciante de meia-idade chamado Henry Patterson, que havia permanecido silencioso durante todo o evento, caminhou deliberadamente até o xerife Barré. "Pare", disse ele calmamente. "Isso é suficiente." O xerife olhou para ele com incredulidade. "O senhor não tem autoridade aqui. A sentença é 50 chicotadas." "Eu disse para parar", repetiu Henry, sua voz ganhando força. "Isto não é justiça. Isto é sadismo. E eu não ficarei aqui e assistirei a um homem ser assassinado por ensinar outros a ler." Um murmúrio percorreu a multidão branca. Outros começaram a se juntar. O reverendo Williams caminhou para a frente, adicionando sua voz. "Ele está certo. Isto foi longe demais." Mais vozes. Mais pessoas. Não era a maioria, talvez 15 ou 20 pessoas das 50 presentes, mas era suficiente para criar hesitação. O coronel Rutherford desceu de sua varanda, furioso. "Vocês todos perderam a razão? Este homem é minha propriedade. Ele violou a lei. A sentença deve ser cumprida." Mas havia algo em sua voz, um desespero, uma compreensão de que algo fundamental estava mudando na dinâmica de poder ao seu redor. O xerife Barré estava em uma posição impossível. Por um lado, tinha a lei e a tradição de seu lado. A sentença havia sido pronunciada por um juiz legítimo. Por outro, tinha uma multidão crescente de cidadãos brancos respeitáveis que estavam lhe dizendo para parar, além de mais de 200 escravizados que estavam testemunhando tudo e poderiam, se as coisas escalassem, se tornar uma ameaça real à ordem pública. Ele baixou o chicote. "A sentença", disse ele cuidadosamente, "foi substancialmente cumprida. 37 chicotadas foram administradas. Isso é suficiente para servir como exemplo." Era uma capitulação disfarçada de misericórdia, uma tentativa de salvar a face enquanto recuava de uma situação que estava rapidamente saindo de controle. O coronel Rutherford estava apoplutico. "Isto é uma traição. Vocês estão estabelecendo um precedente perigoso. Se permitimos que escravos desafiem a lei sem consequências completas, onde isso terminará?" Mas suas palavras caíram em ouvidos cada vez menos receptivos. As pessoas estavam começando a se dispersar, claramente desconfortáveis, querendo esquecer o que haviam acabado de testemunhar. 2 homens, ambos escravizados que haviam sido alunos de Josias, correram para a frente quando as cordas foram cortadas. Eles pegaram Josias antes que ele caísse,
segurando seu corpo ferido com uma gentileza que contrastava brutalmente com a violência que ele havia acabado de sofrer. Suas costas eram uma massa de carne rasgada, sangue ainda fluindo livremente. Ele estava semiconsciente, murmurando palavras que ninguém podia entender. Levem-no, disse o xerife Barret, virando as costas. Ele não queria mais nada com esse dia, com esse homem, com essa situação horrível. Queria apenas que tudo fosse esquecido. Mas isso nunca seria esquecido. Elizabeth Montgomery, a jovem mulher que havia estado chorando, correu para casa e imediatamente começou a escrever tudo o que havia testemunhado em seu diário. Suas palavras seriam, anos mais tarde, publicadas e se tornariam um dos documentos mais importantes da literatura abolicionista. O reverendo Williams foi para sua igreja e passou a noite inteira em oração, emergindo ao amanhecer com uma nova convicção. Ele dedicaria o resto de sua vida a desmantelar o sistema que havia defendido por tanto tempo. Henry Patterson voltou para sua loja e fechou por uma semana. Ele precisava pensar, precisava reconsiderar tudo o que havia acreditado sobre a ordem natural do mundo. Quando reabriu, havia um novo aviso em sua janela. Este estabelecimento não participará do comércio de bens produzidos por trabalho escravo. Foi o primeiro de muitos que seguiriam seu exemplo nos anos seguintes. E os escravizados que haviam testemunhado tudo? Eles voltaram para suas cabanas, seus campos, suas cozinhas. Mas algo havia mudado fundamentalmente neles. Haviam visto um homem se recusar a ser quebrado. Haviam visto membros da comunidade branca questionar publicamente o sistema. Haviam visto o poder coletivo de suas próprias vozes quando cantaram juntos. A semente da resistência, já presente, havia sido regada com o sangue de Josias e fertilizada com suas palavras. Agora começaria a crescer de formas que ninguém poderia prever. Josias foi levado para a cabana onde morava, um espaço apertado que dividia com outros 8 escravizados. Uma mulher mais velha chamada Ruth, que tinha conhecimento de ervas medicinais passado através de gerações, assumiu o cuidado dele. Ela limpou suas feridas com água fervida, aplicou cataplasmas feitos de folhas e raízes que ela havia coletado secretamente ao longo dos anos, e sussurrou orações sobre seu corpo quebrado. Durante 3 dias, Josias esteve entre a vida e a morte. Febre o consumia, fazendo-o delirar. Ele falava em línguas que ninguém reconhecia, cantava canções que pareciam vir de algum lugar profundo em sua memória ancestral. Ruth nunca o deixou, trocando suas compressas, forçando-o a beber água, mantendo vigília sobre sua alma vacilante. No 4º dia, a febre quebrou. Josias acordou lúcido pela primeira vez, seus olhos focalizando no rosto preocupado de Ruth. Ainda estou aqui, disse ele, sua voz rouca mas firme. Ainda estou aqui. Você é um tolo teimoso, respondeu Ruth, embora suas lágrimas de alívio contradissessem a dureza de suas palavras. Você quase morreu por causa de suas palavras. Não, corrigiu Josias gentilmente. Eu quase morri por causa das ações deles. Minhas palavras eram verdadeiras. A verdade não mata, apenas expõe aqueles que vivem mentindo. A notícia da recuperação de Josias se espalhou rapidamente, não apenas na plantação Rutherford, mas através da rede invisível de comunicação que conectava todas as comunidades escravizadas da região. Pessoas que ele havia ensinado vinham visitá-lo quando podiam, trazendo pequenos presentes, um ovo extra, um pedaço de pão guardado de sua própria refeição, flores silvestres. Não eram apenas presentes de compaixão, eram oferendas de gratidão e reverência. Um jovem chamado Samuel, que havia sido um dos primeiros alunos de Josias, veio uma noite e sussurrou: Professor, precisamos continuar. Você não pode mais ensinar, mas eu posso. Você me ensinou bem. Deixe-me continuar o trabalho. Josias segurou a mão do rapaz, lágrimas nos olhos. Seja cuidadoso, disse ele. Seja mais esperto do que eu fui. Mas sim, continue. O conhecimento é nossa arma, e cada pessoa que aprende a ler é um guerreiro na batalha pela liberdade. Enquanto isso, no mundo branco acima, fissuras estavam começando a aparecer no consenso social que havia sustentado a escravidão. Elizabeth Montgomery havia compartilhado seu diário com amigas,
que haviam compartilhado com outras, e agora grupos de mulheres estavam se reunindo secretamente para discutir o que haviam lido. Algumas estavam começando a questionar não apenas a violência daquele dia específico, mas todo o sistema que tornava tal violência necessária. O reverendo Williams pregou um sermão explosivo no domingo seguinte. Ele não chamou diretamente para o fim da escravidão, isso teria sido suicídio social e talvez físico, mas pregou sobre a responsabilidade moral dos cristãos de tratar todos os seres humanos com dignidade, sobre como o conhecimento era um dom de Deus que não devia ser negado a ninguém. Metade de sua congregação saiu furiosa. A outra metade ficou, pensando profundamente sobre suas palavras. A história do que aconteceu naquela praça em Richmond começou a viajar. Viajou através de cartas escritas por testemunhas. Viajou através de sermões pregados por ministros perturbados. Viajou através de conversas sussurradas em salões de chá e reuniões de negócios. E, mais significativamente, viajou através da rede subterrânea de escravizados. Através de canções, através de códigos, através de histórias contadas à noite quando os senhores estavam dormindo. Em Boston, um abolicionista proeminente chamado William Lloyd Garrison recebeu uma carta detalhando o evento. Ele imediatamente publicou a história em The Liberator, seu jornal anti-escravidão, sob o título Um Homem Amarrado, mas não silenciado, o testemunho de Josiah. O artigo foi reproduzido em jornais abolicionistas por todo o Norte, cada reimpressão adicionando mais detalhes, algumas baseadas em fatos, outras em imaginação, mas todas capturando a essência essencial. Um homem havia se recusado a ser quebrado, e suas palavras haviam exposto a brutalidade sobre a qual o Sul estava construído. Harriet Beecher Stowe, que estava naquela época escrevendo seu romance A Cabana do Pai Tomás, leu a história e incorporou elementos dela em seu trabalho. Um de seus personagens, um escravo educado que fala eloquentemente sobre liberdade mesmo sob tortura, foi diretamente inspirado por Josiah. Quando o livro foi publicado em 1852, apenas alguns meses após o incidente em Richmond, tornou-se um fenômeno nacional e internacional, vendendo centenas de milhares de cópias e dramatizando a realidade da escravidão para pessoas que nunca haviam pensado profundamente sobre ela. No Sul, no entanto, a reação foi de maior endurecimento. Legisladores em vários estados aprovaram leis ainda mais restritivas, tornando não apenas ilegal ensinar escravizados a ler, mas agora também criminalizando até mesmo a posse de material de leitura por escravizados. As penas foram aumentadas. A vigilância foi intensificada. Era como se o sistema, sentindo sua vulnerabilidade exposta, estivesse se agarrando ainda mais desesperadamente ao controle. Mas quanto mais eles tentavam suprimir, mais a resistência crescia. As escolas clandestinas se multiplicaram, tornando-se mais secretas, mais cuidadosas, mas também mais determinadas. O exemplo de Josiah, sua recusa em se submeter, sua articulação poderosa de verdades que todos sabiam mas ninguém dizia, havia dado coragem a incontáveis outros. Ele havia mostrado que era possível resistir com dignidade, que as palavras podiam ser armas, que a verdade tinha poder. Em plantações em toda a Virgínia, depois em Maryland, nas Carolinas, até no profundo sul, as pessoas sussurravam sobre Josiah, o professor. Sua história foi aumentada, mitologizada, transformada em lenda. Algumas versões diziam que ele havia morrido naquele poste, um mártir pela causa da educação. Outras diziam que ele havia sido secretamente liberto por abolicionistas do Norte e agora viajava ensinando em liberdade. A verdade era mais mundana mas não menos poderosa. Ele estava vivo, se recuperando lentamente, e planejando como continuar seu trabalho de forma mais segura. 6 meses após aquele dia na praça, Josiah havia se recuperado o suficiente para trabalhar novamente, embora seu corpo nunca fosse o mesmo. Ele mancava, tinha dor crônica, e suas costas eram uma rede de cicatrizes que doíam com mudanças no clima. Mas sua mente estava mais afiada do que nunca, e sua determinação não havia diminuído nem um pouco. O coronel Rutherford o havia transferido para trabalho de manutenção, longe dos campos, parcialmente por necessidade. Josiah não era mais capaz de trabalho pesado, mas também porque havia algo diferente sobre ele agora que tornava os capatazes nervosos.
Havia uma dignidade em Josias, uma presença, que parecia desafiar a própria noção de propriedade. Era difícil tratar alguém como propriedade quando ele olhava com olhos que claramente não se viam dessa forma. Josias usou sua nova posição estrategicamente. Trabalhando em manutenção, ele viajava pela plantação, tinha acesso a diferentes áreas, interagia com mais pessoas. E discretamente, cuidadosamente, ele continuava ensinando. Não mais em grandes grupos em locais fixos, isso seria suicídio. Mas em momentos roubados, em conversas sussurradas, em desenhos na terra que eram rapidamente apagados, ele passava adiante o conhecimento que quase o havia matado. Samuel, seu ex-aluno, havia se tornado um professor ainda mais eficaz. Ele era jovem, forte, e tinha aprendido com o erro de Josias. Ele ensinava em movimento, nunca no mesmo lugar duas vezes, sempre com observadores postados. E ele ensinava não apenas a ler palavras, mas a ler o mundo, a entender que as leis que os mantinham escravizados não eram leis naturais, mas criações humanas que podiam ser desfeitas. Entre os brancos que haviam testemunhado aquele dia, as transformações eram igualmente profundas, embora manifestadas de formas diferentes. Elizabeth Montgomery havia se tornado uma abolicionista secreta, usando sua posição social para infiltrar informações e recursos para a causa. Ela organizava clubes de costura que eram na realidade reuniões de conspiração, onde mulheres de famílias ricas planejavam como ajudar escravizados a escapar. O reverendo Williams perdeu sua igreja. Sua congregação o expulsou por suas opiniões cada vez mais radicais sobre igualdade humana. Mas ele não parou de pregar. Ele começou a realizar cultos em casas particulares, atraindo uma congregação diferente. Pessoas que estavam questionando, buscando, tentando reconciliar suas crenças cristãs com a realidade brutal da escravidão. Henry Patterson expandiu seu boicote a produtos de trabalho escravo, e embora tenha perdido clientes, ganhou outros. Pessoas que estavam começando a ver que suas escolhas econômicas eram escolhas morais. Seu exemplo inspirou outros comerciantes, criando uma rede pequena mas crescente de resistência econômica ao sistema. Mas talvez a transformação mais surpreendente tenha acontecido no próprio coronel Rutherford. Ele não se tornou um abolicionista. Isso estaria muito além de sua capacidade de mudança. Mas algo nele havia quebrado naquele dia. Ele começou a beber mais, a dormir menos, a olhar para os escravizados que possuía com algo que se assemelhava à culpa. Sua esposa notou que ele frequentemente acordava no meio da noite, suando, murmurando sobre palavras que não conseguia esquecer. Ele nunca admitiu publicamente, mas começou a tratar seus escravizados de forma ligeiramente diferente. Menos punições físicas, melhores rações de comida, permissão para manter famílias juntas quando possível. Não era humanitário por qualquer padrão decente, mas era uma melhoria. E essa melhoria, por menor que fosse, foi notada e comentada em outras plantações. Alguns proprietários o ridicularizavam por estar mimando sua propriedade. Outros, secretamente, começaram a seguir seu exemplo. Os anos passaram. 1853, 1854. 1855. A nação estava se movendo inexoravelmente em direção ao conflito. As tensões sobre a escravidão estavam se intensificando, manifestando-se em violência em Kansas, em debates acalorados no Congresso, em livros incendiários e sermões furiosos. A história de Josias, que havia começado como um incidente local, havia se tornado parte de uma narrativa nacional maior, uma história que abolicionistas citavam como prova da brutalidade do Sul, e que defensores da escravidão citavam como prova do perigo de educar escravizados. Josias tinha agora 43 anos. Suas costas doíam constantemente, e ele havia desenvolvido uma tosse persistente que Ruth temia fosse o início de algo mais sério. Mas ele continuava seu trabalho, agora treinando uma terceira geração de professores secretos. Ele havia desenvolvido um sistema, códigos, sinais, rotas seguras de comunicação. Era uma rede subterrânea de resistência educacional que se estendia por 5 condados. Em 1859, John Brown liderou seu famoso ataque a Harper's Ferry, tentando iniciar uma rebelião de escravizados. Falhou espetacularmente,
e Brown foi enforcado. Mas o incidente enviou ondas de choque por todo o sul. Proprietários de escravos ficaram paranoides, vendo conspirações em todos os lugares. As leis se tornaram ainda mais duras, as punições ainda mais severas. Foi durante esse período de paranoia aumentada que Josias foi preso novamente. Desta vez, a evidência era mais substancial. Um de seus alunos havia sido capturado com um livro, e sob tortura, havia revelado o nome de Josias. O coronel Rutherford, sob pressão de outros proprietários e assustado pelas implicações legais de abrigar um professor de escravos conhecido, não teve escolha senão entregar Josias às autoridades. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Quando Josias foi levado à cadeia, uma multidão se reuniu, não para assistir sua punição, mas para protestar. Eram brancos e negros juntos, embora os negros tivessem que ficar atrás e protestar silenciosamente. Elizabeth Montgomery e suas amigas seguravam cartazes. O reverendo Williams liderava orações. Henry Patterson e outros comerciantes haviam fechado suas lojas em protesto. O xerife, não mais Barré, que havia morrido de ataque cardíaco 2 anos antes, mas um homem mais jovem chamado David Shen, olhou para a multidão e percebeu que os tempos haviam mudado. Não muito, não o suficiente, mas o suficiente para que prender Josias novamente fosse politicamente complicado de uma forma que não havia sido antes. Ele fez uma oferta. Se o coronel Rutherford concordasse em vender Josias para alguém no norte, as acusações seriam silenciosamente arquivadas. Era ilegal, claro, Josias deveria ser julgado, mas era uma solução que permitia a todos salvar a face enquanto resolvia um problema que estava se tornando um incêndio de relações públicas. Elizabeth Montgomery usou sua fortuna pessoal, a herança que havia recebido de seu pai, para comprar Josias com o entendimento de que ele seria imediatamente emancipado uma vez que cruzasse para território livre. Em março de 1860, Josias deixou a Virgínia pela primeira vez em sua vida, viajando para o norte com documentos que o declaravam um homem livre. Sua chegada em Boston foi recebida com celebração na comunidade abolicionista. Ele foi tratado como um herói, convidado para falar em convenções, solicitado para contar sua história repetidamente. Mas Josias não estava confortável com a fama. Ele era, em sua essência, um professor. Então ele fez o que sabia fazer. Ele abriu uma escola. A Josias Freeman Academy, como foi chamada, era dedicada a educar pessoas anteriormente escravizadas que haviam escapado para o norte. Não era uma escola grande ou luxuosa, apenas alguns quartos em um prédio decrépito no distrito mais pobre de Boston. Mas era um farol. Pessoas vinham de todos os lugares para aprender, e Josias ensinava não apenas leitura e escrita, mas história, filosofia, pensamento crítico. Ele estava criando uma geração de líderes. A Guerra Civil começou em 1861. Josias assistiu com um misto de esperança e temor enquanto a nação se rasgava ao meio. Quando a Proclamação de Emancipação foi emitida em 1863, ele chorou, não apenas de alegria, mas de validação. Tudo pelo qual havia lutado, tudo pelo qual havia sido torturado, estava finalmente sendo reconhecido como verdade fundamental. Que escravidão era errada, que liberdade era um direito, que conhecimento era poder. Ele viveu para ver o fim da guerra em 1865. Viveu para ver a 13ª emenda abolir a escravidão permanentemente. Viveu para ver seus ex-alunos se tornarem professores, pregadores, líderes em suas comunidades. Viveu para ver alguns dos filhos daqueles que o haviam chicoteado reconhecerem publicamente que seus pais estavam errados, que o sistema que haviam defendido era uma abominação. Josias morreu em 1872, aos 58 anos. Seu funeral foi um dos maiores que Boston já havia visto. Milhares compareceram, bloqueando ruas, enchendo igrejas, transbordando para parques. Pessoas de todas as raças, todas as classes, todas as crenças, vieram prestar seus respeitos ao homem que havia se recusado a ser silenciado. Mas seu verdadeiro legado não estava no funeral, por mais impressionante que tenha sido. Estava nos incontáveis indivíduos que ele havia ensinado, que ensinaram outros, que ensinaram outros ainda. Estava nas palavras que ele havia falado amarrado àquele poste,
palavras que haviam sido registradas, publicadas, memorizadas, citadas em incontáveis discursos e sermões. Estava na ideia, simples, mas revolucionária, de que conhecimento não podia ser propriedade, que verdade não respeitava hierarquias sociais, que dignidade humana era inalienável. A Josiah Freeman Academy continuou operando por mais de um século, eventualmente se transformando em uma escola secundária prestigiada que ainda existe hoje. Acima de sua entrada, gravadas em pedra, estão as palavras que Josiah falou naquele dia em 1852. O conhecimento, uma vez dado, não pode ser retirado. Em Richmond, Virgínia, onde tudo começou, há agora um monumento na praça onde Josiah foi chicoteado. Não é um monumento a ele especificamente, é um monumento a todos aqueles que resistiram à escravidão através da educação, que arriscaram tudo para aprender e ensinar. Mas no centro do monumento está uma placa com o discurso de Josiah, suas palavras preservadas em bronze, impossíveis de apagar. Todos os anos, no aniversário daquele dia em agosto de 1852, pessoas se reúnem naquela praça. Elas leem as palavras de Josiah em voz alta. Elas contam histórias de como a educação mudou suas vidas, de como o conhecimento os libertou de formas que vão além das correntes físicas. Elas honram não apenas um homem, mas uma ideia, a ideia de que a verdade, uma vez falada, não pode ser não falada, que palavras têm poder, que a resistência pode assumir muitas formas, e que a mais poderosa é frequentemente a mais simples. A recusa em aceitar mentiras sobre quem você é. As palavras de Josiah ecoaram por gerações, exatamente como ele disse que fariam. Elas ecoam ainda hoje, em cada sala de aula onde um professor abre mentes, em cada biblioteca onde o conhecimento é livremente compartilhado, em cada movimento por justiça que reconhece que educação é libertação. Ele estava amarrado a um poste, sangrando, morrendo, mas suas palavras voaram livres, e continuam voando, imparáveis, eternas, transformadoras. E essa é a verdade mais profunda de sua história, que você pode acorrentar um corpo, mas não pode acorrentar uma ideia. Que você pode silenciar uma voz, mas não pode silenciar a verdade que ela falou. Que você pode destruir um homem, mas não pode destruir o legado que ele deixa. Josiah entendeu isso, mesmo naquele momento de agonia extrema. Ele entendeu que suas palavras sobreviveriam a ele, que viveriam em outros, que se multiplicariam e cresceriam até que mudassem o próprio mundo que tentou destruí-lo. E ele estava certo.